lições de The Chosen para aplicar nos seus relacionamentos. A série The Chosen foi uma das queridinhas do Netflix. E aqui nesse vídeo eu vou trazer 5 lições que a gente conseguiu aprender com a série, ou talvez seja melhor falar que a gente aprendeu com Jesus Cristo, que a gente pode aplicar nos nossos relacionamentos para eles serem mais saudáveis e mais leves. Quando a gente entra em um relacionamento, e até antes dele, a gente aspira muitas coisas. Algumas dessas coisas a gente quer realizar junto com o nosso parceiro. E algumas dessas coisas a gente quer conquistar com o suporte do nosso parceiro. Mas, com a imposição da sociedade e com a pressão das redes sociais, muitas vezes essas aspirações acabam tornando-se superficialidades. Às vezes a gente passa a aspirar que o nosso marido ganhe um salário bom o suficiente, não só para bancar a nossa vida, para bancar onde a gente mora e o que a gente vai comer, mas também para bancar os nossos luxos, os nossos desejos materiais. Às vezes a gente aspira que aquela pessoa que nunca posta fotos, poste uma foto com a gente no dia que a gente quer. Ou a gente aspira que a nossa esposa sempre esteja preparada quando a gente chegar do trabalho com o jantar posto na mesa. Por mais que todos esses gestos possam ser verdadeiros atos de amor, possam demonstrar o carinho que o nosso parceiro ou a nossa parceira tem pela gente, perto de tudo que um relacionamento tem para oferecer, essas coisinhas podem se tornar miudezas. E as lições que The Chosen traz para os nossos relacionamentos vão fazer com que a gente se aprofunde na nossa alma e deixe essas pequenezas de lado, fazendo com que o relacionamento seja vivido em sua verdadeira essência. A primeira lição, às vezes, é um pouco difícil de entender, que é amar a Deus acima da sua família. Essa lição traz uma série de aprendizados que podem ser colocados em prática. Primeiramente, quando você ama a Deus acima da sua família, você tem mais alguém para se apoiar. Então você não vai jogar todo o peso da sua vida, todo o peso de todas as outras áreas em cima do seu parceiro ou da sua parceira, porque você tem um ser superior com quem você pode contar. E muitas vezes quando a gente tá passando um problema no trabalho, por exemplo, a gente fica angustiado, a gente fica aflito, a gente fica ansioso para tentar resolver aquele problema. Mas às vezes aquele problema não vai ter uma solução naquele momento. E se você não tem alguém superior para te dar um apoio nesse momento, você provavelmente vai descontar todo o estresse que tá vindo daquele problema constantemente no seu parceiro ou na sua parceira. Isso pode ir desgastando o relacionamento. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você confia nele o suficiente para conseguir deixar esse problema de lado no momento em que ele ainda não tem solução. Também, quando você ama a Deus acima de tudo, isso te dá coragem de ser verdadeiro, porque esse amor traz consigo valores sólidos e uma fé muito grande nesses valores. Quando você ama a sua família acima de Deus, muitas vezes você vai fugir da sua verdade. Você vai topar falar uma coisa que você não concorda tanto assim só para agradar. Só que isso a longo prazo faz com que você vá perdendo a sua confiança, porque você vai topando coisas que você não concorda tanto assim, e isso vai te desvirtuando de quem você realmente é. E às vezes essas coisas são tão pequenas no dia a dia que você não percebe que isso está acontecendo. E quando você se dá conta, você já não sabe mais qual é a sua personalidade e em quais princípios você realmente acredita. Por isso, não ter essa imagem acima da família, que faz com que você se centre em si mesmo, prejudica tanto a si quanto aos outros que estão ao seu redor, porque eles nunca pediram que você mude as suas opiniões por eles. Às vezes você simplesmente faz isso para tentar agradar e você não sabe como fazê-lo sem dizer sim. E por último, quando você ama a Deus acima da sua família, acima de um namorado, se acontece um rompimento, você vai ficar tranquilo, você vai ficar sereno. Você vai sofrer, lógico, né? Todo mundo sofre em um final de relacionamento. Mas você vai acreditar que aquilo aconteceu por um motivo. E você segue tranquilo, confiando que o que é bom pra você vai chegar de novo. A segunda lição de The Chosen para os seus relacionamentos é a prática da humildade. Na série, a gente vê como Jesus era manso, como ele não agredia ninguém com as suas palavras. E isso, em momento algum, tornou ele trouxa. Pelo contrário, ele era muito poderoso. Tão poderoso que o seu nome perdura 2024 anos depois da sua morte. Tão poderoso que o mundo inteiro tem templos em sua homenagem. Tão poderoso que a gente conta os anos a partir do ano em que ele nasceu. Mas ele não precisou gritar, nem humilhar, nem xingar ninguém para conseguir isso. No relacionamento é a mesma coisa. A humildade faz com que o relacionamento se preserve. O orgulho
precede a queda, tanto de um relacionamento, quanto de uma pessoa em sua carreira, quanto de uma pessoa financeiramente falando. Ser humilde quer dizer que você deve se abrir para a opinião das outras pessoas. Quer dizer que você deve tentar entender essas opiniões diferentes sem tentar impor a sua verdade nessas pessoas. Ser humilde quer dizer que você não deve sair julgando todas as pessoas de acordo com o que você acha certo e errado. Na série, a gente vê alguns personagens que são julgados o tempo todo pela sociedade em geral ao redor ali, como os leprosos, como o cobrador de impostos. Todo mundo fugia dos leprosos porque tinham medo deles. Todo mundo odiava o cobrador de impostos porque ele sugava todo o dinheiro suado daquela família. E nós, como sociedade, tendemos a seguir a opinião da massa. Então, quando uma pessoa está sendo arduamente criticada por todos, a gente tende a criticar também. Mesmo que a gente não tenha aquela opinião tão forte, aquela opinião acaba virando forte na gente muitas vezes porque a gente quer entrar na onda e porque a gente não quer ser excluído daquele grupo que está julgando, porque aquilo nos protege de certa forma. Mas na série, Jesus faz justamente o contrário. Além dele não julgar essas pessoas em momento algum, ele se aproxima dessas pessoas sem medo do que os outros vão pensar dele. Isso é amor incondicional. E em momento algum tem uma forçação de barra em relação às outras pessoas quando ele faz isso. Quando ele se aproxima de alguém, se a pessoa não quer que ele se aproxime, ele se afasta. Por isso que sempre antes dele fazer um milagre, ele antes pergunta para as pessoas: você quer ser curado? E se a pessoa responde sim, ele vai curar. Mas se a pessoa responde não, ele vai se afastar daquela pessoa, porque ele não é invasivo. Ele não quer a cura a qualquer custo, ele não quer enfiar a goela abaixo das pessoas a cura. Ele quer a cura que é aceita por quem quer ser curado. E por isso, em um momento da série em que ele dá poder aos apóstolos para que eles também curem, ele alerta a todos de que, aonde eles não forem aceitos, eles devem sacudir a poeira dos pés e irem embora. Mas entre os que o aceitam, ele não julga nada. Isso é ser humilde. Então entenda que humildade não é você aceitar humilhações de outra pessoa porque você quer curar aquela pessoa, porque você acha que você tem o poder de transformar aquela pessoa. Na verdade, isso é arrogância, porque você está se dando um poder que às vezes você não tem, se você não está sendo aceito ali. Mas quando as pessoas estão em bons relacionamentos, muitas vezes elas julgam os defeitos dos seus parceiros ou parceiras quase como se elas fossem superiores, quase como se a outra pessoa não merecesse o seu amor por ter todos aqueles defeitos. Mas poucas dessas pessoas fazem o exercício de olhar para si mesmas e perceber que elas também têm defeitos. E quando a gente faz esse exercício, a gente julga o defeito do nosso parceiro, aquele que nos ama e que está nos aceitando ali naquele relacionamento, e olha para nós mesmos, mas percebemos que nós também temos defeitos. Os defeitos que a gente está enxergando diminuem de tamanho, porque eles ficam mais do tamanho da gente. E aí, nesses casos, a gente aceita esses defeitos com mais facilidade. Meu marido esses dias fez um grupo no WhatsApp que é um grupo de reclamações do casal. E aí, se tem alguma coisa fora do lugar em casa, ele me manda uma foto pra que eu arrume aquela coisa. E claro, é um defeito meu que ele tá enxergando, mas ele faz isso na esportiva, ele faz isso com leveza, ele não deixa de me amar por causa desses defeitos. E ele ainda tenta me dar uma dica ali pra eu consertar. E quando eu vejo dessa forma leve, eu conserto na hora. Se ele vem me dar bronca, se ele é um pouco mais rígido comigo por causa desses defeitos, eu crio uma resistência e demoro mais pra consertar. Então, não julgar não é aceitar qualquer coisa, não é aceitar estar em qualquer lugar, não é aceitar sofrer num relacionamento, mas é aceitar essas pequenas coisas, essas pequenas falhas que não ferem o nosso emocional. Terceira lição de The Chosen, ou de Jesus Cristo para os nossos relacionamentos, é a honestidade, é ser 100% honesto. Jesus, apesar de ser manso, ele é muito honesto, ele só fala a verdade sem medo de represália. Então ele fala as coisas com firmeza, com convicção. Uma cena que me chamou muita atenção na série é uma cena em que o Quintus, um líder político, chama Jesus para conversar e ameaça ele caso ele continue palestrando para o povo. E em momento algum, Jesus se intimida com isso e em momento algum, ele mente de que ele vai parar. Ele olha para o Quintus e fala: eu vou ter que continuar. Ou quando Mateus vai conversar com Jesus sobre o Pedro, porque o Pedro tinha sido agressivo com o Mateus, e Jesus, com a verdade
ilustra para o Mateus que ele também está errado. Então Jesus, nesse momento, nessa conversa, é sincero com o Mateus e mostra os defeitos do Mateus ali para ele mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando você quer ajudar as pessoas, você diz a elas a verdade. Quando você quer ajudar a si mesmo, você diz a elas o que elas querem ouvir. Muitas vezes, inúmeras vezes, falar a verdade faz com que as pessoas se voltem contra você, porque isso força elas a enxergar nelas mesmas algo que elas precisam mudar. E muitas vezes elas não estão preparadas para mudar aquilo. Às vezes elas não estão nem preparadas para enxergar aquilo. E você tá com um espelho ali na cara delas, forçando elas a verem aquilo que elas não estão prontas para ver. Em uma relação amorosa, seja sempre honesto. Faça isso com cuidado, evitando ferir os sentimentos da outra pessoa. Mas sempre demonstre a realidade, porque essa é a única forma da gente enxergar onde a gente pode realmente mudar para crescer e nos tornarmos pessoas melhores. Pessoas desonestas, elas deixam o relacionamento tedioso porque elas não têm nada a acrescentar, elas não têm nada para misturar com a personalidade do outro. E isso acaba se tornando tedioso, porque você está o tempo todo vivendo só as coisas que você cria em si, quando a outra pessoa não tá sendo honesta com você. E o barato da relação, o legal da relação, é justamente a gente se abrir pro mundo do outro, que é diferente do nosso. Quando Jesus foi honesto com o Mateus de por que o Pedro tinha tanta raiva dele, isso abriu uma visão do Mateus para um mundo diferente, para um mundo interior do Pedro, que ele não percebia que era daquela maneira. E isso faz com que ele realmente se conscientize, se arrependa e peça perdão pro Pedro. Olha quanta coisa mudou a partir de uma verdade. Mentir sempre faz com que os outros fiquem sujeitos a descobrir a verdade. E às vezes, quando isso acontece, você já contou tantas mentiras para tentar encobrir uma verdade que a relação não tem mais volta, porque a pessoa não tem mais como confiar em você. Decisões ruins levam a consequências ruins. E mentir sempre vai ser a pior decisão possível. Uma quarta lição, que é fundamental para os seus relacionamentos e para o seu relacionamento consigo mesmo, que é viver por um propósito e não por prazeres momentâneos. A gente vive hoje no mundo dos prazeres momentâneos. Quando você abre uma rede social, tem propaganda atrás de propaganda para vender roupa, para vender uma comida gostosa, para vender uma viagem. Tudo isso são prazeres momentâneos. Na hora que você tá lá, você curte, é divertido. Eu não tô falando para você não fazer essas coisas, mas a gente não pode viver por essas coisas. E a gente percebe que hoje em dia muitas pessoas vivem pelos prazeres momentâneos. Elas vivem para comprar uma roupa, elas vivem para mostrar essa roupa para as amigas, elas vivem para comer um chocolatinho gostoso, elas vivem para fazer uma pausa no final do dia e ficar assistindo televisão. Tudo isso são prazeres momentâneos. Viver por propósitos edifica a nossa vida, edifica a nossa identidade e nos edifica como seres humanos. Quando as pessoas descobrem na série que Jesus Cristo é o Messias, elas ficam impressionadas e surpresas dele não ter grandes riquezas, dele não ter um cargo importante, dele não ter um nome importante na sociedade. Mas Jesus vem justamente para mostrar que às vezes isso são coisas pormenores. Isso não vai fazer ninguém mais feliz. E que tem coisas muito mais importantes do que você ter muito dinheiro ou ter muito poder. Inclusive, os fariseus da série demonstram a pequenez que uma pessoa importante pode ter, porque eles estavam sempre preocupados em perder o seu posto para Jesus Cristo. E eles estavam sempre muito preocupados com a sua própria imagem. O ego deles era gigantesco e por causa disso, eles não conseguiam enxergar a beleza de outras pessoas e de outras coisas, porque eles só enxergavam a si mesmos. Jesus vive por valores muito mais importantes, como espalhar o amor, a caridade e a compaixão. Não é uma roupa feia que vai fazer com que a mensagem dele não fosse ouvida. Ele não se importava com a roupa que ele estava usando, simplesmente porque ele sabia que ele era o Filho de Deus. E não era a roupa dele que impedia alguém de ouvir a mensagem dele. Nem então e nem 2024 anos depois. Jesus jamais deixaria de se aproximar de uma pessoa por quanto dinheiro ela tem ou por ela se vestir mal. Jesus jamais deixaria de fazer o que é certo por medo do que pensariam dele. Jesus jamais deixaria de ir até uma cidade onde seria importante espalhar a sua mensagem porque ele estava com preguiça e precisava ficar descansando aquele dia em casa. Jesus jamais deixaria alguém passar fome porque ele quer todos os pedaços para si mesmo. Jesus jamais falaria mal de alguém
porque ele está um pouco desconfortável e inseguro com alguma situação. Jesus vivia por um propósito e ele seguiu firme nesse propósito até o final, sem nunca prejudicar ninguém por conta disso. E a quinta lição de The Chosen para os seus relacionamentos é a importância da fé. O primeiro passo para qualquer projeto dar certo é acreditar nele. Você nunca vai começar um projeto se você não antes acreditar que ele pode dar certo. Porque por que você vai desgastar o seu tempo, a sua energia em algo que você não acredita que vai dar certo? E qualquer projeto grande começa de pequenos passos. Então, você começa acreditando e começa dando pequenos passos. E naqueles primeiros passos, provavelmente você não vai ver grandes resultados, porque são vários pequenos passos somados que somam os grandes resultados. Então não adianta você ficar pensando que micropassos vão te trazer um resultado enorme. Não, mas você precisa começar por eles. E você só vai conseguir aguentar esse início sem ver grandes resultados se você tiver fé. E no relacionamento é a mesma coisa. Às vezes, você vai ter que demonstrar amor e a outra pessoa não vai retribuir imediatamente. Às vezes, você vai abrir mão do seu orgulho enquanto a outra pessoa ali tá firme ainda, segurando o orgulho dela. Às vezes, você vai ter que baixar o seu tom de voz enquanto o outro ainda tá falando alto. Mas é só acreditando no resultado dessas ações que você vai ver uma contrapartida. É claro que partindo do princípio que você tem um relacionamento saudável na medida do possível. Quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, ele fala: Senhor, se é mesmo tu, ordena-me que eu vá ao teu encontro. E ele começa a andar, mas quando ele olha para o lado e hesita por um segundo, ele começa a afundar. Ou seja, quando a gente não acredita, mesmo que seja por um segundo, a gente vai começar a afundar. Se a gente não acredita na perpetuidade de um relacionamento, na construção diária desse relacionamento, no crescimento desse relacionamento, junto ao nosso crescimento, isso começa a se deteriorar, porque a gente começa a agir de formas que mostram pro outro que a gente não tá ali o tempo todo, a gente não tá ali pra... E a nossa falta de confiança nesse sentido faz com que o outro confie menos também. E aí, o relacionamento se afunda. Com certeza, Jesus tem muito mais lições de relacionamentos para nos ensinar. Essas foram as que eu lembrei aqui hoje e espero que você consiga aplicar elas no seu relacionamento e te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo.